O Senhor Jesus, ele tem amadurecido no meu coração algo muito importante a respeito de ser amada e ser suficiente. Eu estava lendo um livro há uns meses atrás e era um livro de autoajuda. Gosto muito de livros de autoajuda. Acredito que tem muitos livros de autoajuda que podem de fato nos ajudar. E a autora, ela falava sobre ser suficiente. E ela falava que nós, por nós mesmos, já somos o suficiente. Nós nos bastamos. E hoje, nessa era do empoderamento, eu vejo muito as pessoas falando sobre isso. Sobre a nossa própria capacidade, sobre a nossa própria força, a nossa própria inteligência e sobre a gente mesmo se bastar por si só. Tipo, como se a gente olhasse para nós mesmos e falasse: eu sou o suficiente, ok, eu sou o suficiente, eu me basto, eu não preciso de mais nada porque eu sou o suficiente. E eu li esse livro lá em outubro e de lá para cá eu tenho orado ao Senhor e pedido a Deus para Ele me mostrar, trazer realmente o entendimento do que a palavra de Deus diz, do amor a Deus em primeiro lugar, o amor próprio e tudo isso que tem surgido, né? Toda essa conversa que tem surgido no mundo. E hoje aqui eu cheguei a uma conclusão. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não existe um justo sequer. Veja bem, não existe um justo sequer. Todos pecaram. A partir do pecado original no Jardim do Éden, toda a humanidade começou a nascer corrompida. Por isso é que quando uma criança ela atinge determinada idade, ela tem conhecimento a respeito do bem e do mal, ela consegue diferenciar tudo isso, ela precisa nascer de novo. Por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Foi preciso que Deus enviasse Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para pagar a dívida dos nossos pecados, para nos dar uma oportunidade de poder nos reconciliar a Deus, com Deus. Nós só somos reconciliados com o Pai em Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade. Por mais que eu tenha boas obras, por mais que eu seja uma pessoa capaz, inteligente, forte, talvez, eu nunca vou ser suficiente. Não existe suficiência e completude, plenitude de alegria, de amor, de força, de vigor, de inteligência, de criatividade de maneira geral, se não for em Deus, se não for em Cristo Jesus. Então, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser boa o suficiente, e isso não é um defeito. Você precisa entender através desse vídeo aqui, eu oro ao Espírito Santo para que ele possa me direcionar, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo aqui que você não é uma pessoa capaz, forte, inteligente, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, por nós mesmos, sem Deus, nós não conseguimos ser bons o suficiente. Até Jesus disse que só havia um que era bom, que é Deus. Ele disse: por que me chamas bom? Só existe um bom, que é Deus. Então entenda algo, nós nunca seremos bons o suficiente se nós não estivermos em Cristo Jesus. Eu me lembro, eu quero falar rapidamente sobre isso, que eu quero deixar esse assunto para outro vídeo. Eu me lembro dos meus 10 anos até os 19, eu lutava contra a ansiedade. E eu lutava mesmo contra ela. De fato, eu lutava. Eu estava até compartilhando com meu esposo outro dia. Eu tinha pensamentos assim: não, eu não vou passar mal. Eu não estou ansiosa. E eu respirava fundo, tentando lidar com aquela ansiedade. Eu lutei contra a ansiedade. Eu lutei contra ela. Só que ela foi mais forte do que eu. Eu descobri depois que eu conheci o Senhor, no dia que eu conheci o Senhor, eu me rendi e eu disse: Senhor, realmente, eu não dou conta. Eu não consigo. Eu preciso que o Senhor venha me libertar dessa ansiedade, Pai. Foi exatamente nesse momento que o Senhor começou a agir na minha vida e me livrar disso. Então, assim, a gente tem capacidades, Deus nos dotou de capacidades, sim, nós somos inteligentes, sim, Deus nos deu capacidades, glória a Deus por isso, nós temos talentos,
Nós somos esforçados, nós somos pessoas fortes, a gente batalha, a gente luta, a gente tenta. Só que você precisa entender que você pode fazer todo o esforço do mundo, você pode fazer todo o esforço do mundo, que não vai ser o suficiente. Você não vai se bastar se você não estiver em Cristo Jesus. Ele é a nossa suficiência. Ele é aquele que nos ajuda a dominar os nossos impulsos. Ele é aquele que nos ajuda a lidar com as nossas emoções. Ele, Jesus, Ele é aquele que cura a nossa alma, ferida pelas situações do dia a dia, ferida pelas pessoas que estão ao nosso redor, ferida por problemas. Somente Ele é suficiente. E nele nós encontramos a plenitude de vida. Então eu descobri isso e eu cheguei à conclusão de que nós nunca seremos bons o suficiente. Bom é Deus. E só em Cristo nós podemos nos tornar pessoas melhores. Quando nós estamos em Cristo, em Cristo nós conseguimos ter atos de bondade. Em Cristo nós conseguimos ter atos de força. Em Cristo nós conseguimos ser pessoas completamente felizes. Nós conseguimos nos doar, nós conseguimos servir, nós conseguimos abundar nos nossos serviços, nas nossas emoções e fazer as coisas do jeito certo, que é o jeito de Deus. Só que primeiro a gente precisa olhar para nós e dizer: Senhor, realmente, eu não dou conta. Eu não consigo. Eu preciso de Deus. A verdadeira humildade, ela te leva a depender de Deus. Dependência de Deus. Muitas pessoas olham para os cristãos e dizem: esse crente aqui, ele acha que ele é melhor do que os outros. O crente, ele acha que ele é melhor do que todo mundo. Ele fica apontando a falha dos outros. O cristão, ele reconheceu que ele não é bom, que em si próprio ele não é suficiente, que em si próprio ele não consegue fazer as coisas. E então agora ele reconhece a sua natureza pecaminosa, se arrepende e se dedica completamente ao Senhor. E aí Deus começa a transformar ele. Você está entendendo isso? Eu espero que Deus abençoe você através desse vídeo. Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. E nós terminamos essa conversa no próximo vídeo, se Deus permitir. Amém? Se essa palavra falou com você, deixe seu like aqui embaixo, deixe um comentário. E até o próximo vídeo na semana que vem.